E aí, galera, vamos começar agora a parte de conteúdo. Então, vou dar uma pequena introdução às arquiteturas paralelas. No fundo, você pode ver o supercomputador Santos Dumont, né, que fica no LNCC, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Ele é o maior supercomputador brasileiro. Ele fica ali entre os 500 maiores do mundo. Vamos começar falando, então, de uma coisa central, que é a Lei de Moore, que proporcionou esse aumento de desempenho ao longo dos últimos 30, 40 anos, né, em computação. O que a Lei de Moore diz? Diz que o número de transistores em um chip dobra a cada 18 meses. Ou seja, sobra cada vez mais espaço ali, ou você tem mais transistores dentro do chip, e aí você pode ir aumentando certas coisas. E o que o pessoal aumentou ao longo dos anos, né, com essa quantidade extra de transistores? Eles foram aumentando os estágios do pipeline, isso permitiu que o maior paralelismo de instruções, aumentaram também a frequência do processador e também aumentaram o tamanho da memória cache, que geralmente quando a gente aumenta o tamanho da memória, né, a gente tem menos falta na cache e aí a gente consegue ter um desempenho melhor. Se vocês olharem os gráficos aqui do lado, né, vocês vão notar que aqui mais ou menos em 2003, o que aconteceu? Essas práticas pararam de render, né, ou aumentar o desempenho das arquiteturas que a gente tinha, as arquiteturas monoprocessadas, né? E só que apesar disso, a Lei de Moore continuou, certo? Então a gente tinha mais transistores e a gente não podia mais usar essas velhas práticas aqui para melhorar o desempenho do processador. Então é o que a gente fala de quando a computação encontrou os 3 muros, né? Quais são esses muros? Primeiro é o Powerwall. Powerwall é o seguinte, é o fim da lei de Dennard, em 2006 mais ou menos, onde a relação entre tamanho dos transistores e consumo de energia era constante. Ou seja, você diminuía o tamanho dos transistores, você consumia menos energia, quanto menor o transistor. Só que chegou num determinado tamanho que isso parou de ser verdade. Você começava a consumir mais energia do que você esperava, certo? Então, não adiantava mais ficar só diminuindo o número de transistores. A outra coisa que foi um problema é o muro do Instruction Level Parallelism, né, que é o ILP Wall. O que acontece com ele? Você foi aumentando o tamanho do pipeline, né? E aí chegou no caso do Pentium 4, por exemplo, você tinha 30 estágios no pipeline, né? E aí você não tem aplicação que não tenha dependências de dados que você consiga manter esse pipeline cheio o tempo inteiro. Então, não valia mais a pena continuar aumentando o tamanho do pipeline. Na realidade, a tendência hoje é eles reduziram o tamanho do pipeline por questões de energia também. E por último, Memory Wall, que é o que? Ao longo dos anos, se vocês notarem aqui, ó, o desempenho da CPU foi aumentando muito, enquanto o da memória foi aumentando de forma muito mais lenta. Então, esse gap aqui, né, essa distância de desempenho entre os dois foi ficando cada vez maior. Então, você tem um processador super rápido, que passa a maioria do tempo esperando dados da memória, certo? Então, se você juntar todas essas coisas, ou seja, os 3 muros, mais a Lei de Moore, porque você continuava tendo mais transistor, a única alternativa foi o quê? A criação de multicores, certo? Então não foi uma coisa que as pessoas desejavam, foi uma coisa que aconteceu. Então o que são multicores, né? Multicores são processadores com múltiplos núcleos, o mesmo chip, que cooperam entre si para a solução de problemas computacionais de forma rápida. Ou seja, você tem ali aquele espaço que estava sobrando no seu chip agora com mais transistores, ao invés de ir encorpando aquele seu processador, a alternativa foi o quê? Não, vamos, em vez de encorpar o processador, a gente vai ter o quê? Vários processadores no mesmo chip. Só que qual que é o problema disso, né? O problema é que o paralelismo agora passa a ser problema do programador. Não é mais um problema do compilador ou do hardware, porque antes o hardware, o compilador, ele paralelizava no nível de instruções tudo automaticamente. Então o programador não tinha que se preocupar com nada disso, certo? Então agora isso passa a ser um problema do programador. Mas será que isso é tão ruim assim? De certa forma porque o programador vai ter que preocupar com criação, sincronização de threads, com balanceamento de carga, com afinidade de memória, com deadlock, várias coisas que ele não tinha que preocupar antes
quando ele fazia o código dele sequencial. Né? Então, alguns exemplos, né, de multicores atuais, você tem aqui o da Intel, AMD e IBM. Né? Então, da Intel, você tem o i9, né? São todos processadores que estão saindo agora, acabaram de sair, né, no segundo semestre. Você tem aqui o processador da Intel, que tem 10 núcleos, até o da IBM, que tem 24. Eles ficam aqui na casa dos 4 GHz, porque aumentar a frequência não é mais a solução do problema. Né? O lance agora é aumentar o número de cores ou de núcleos. E você tem aqui a memória cache, né? Que varia aqui entre 13.75 a 120 da IBM. Bom, mas só existe multicore de arquitetura paralela, porque afinal a gente está falando de arquiteturas paralelas. Não, existem diversas arquiteturas paralelas, muito antes de multicore. Certo? Multicore é a última tendência aí que a gente tem. E elas são divididas, né, pela famosa taxonomia de Flynn, que ele separa as arquiteturas paralelas de acordo com o fluxo de instruções de dados. Certo? Então tem 4 tipos, né, combinando assim, um único fluxo de dados, um múltiplo fluxo de dados e de instruções. Então você tem uma arquitetura que é mais conhecida que é a MIND, né, que você tem múltiplas instruções, múltiplos dados. SIND, uma única instrução, múltiplos dados. MISD, que é uma arquitetura que não faz sentido, né? Não tem nenhuma arquitetura que foi projetada onde você tem múltiplas instruções para um único dado. E você tem o CISD, que seria a máquina de von Neumann, o processador sequencial que a gente já está acostumado. Né? As arquiteturas MIND ainda, elas podem ser divididas em duas categorias. Né? São as categorias de máquinas com memória compartilhada e máquinas com memória distribuída. Então vamos para um exemplo aqui. Né? Se a gente pegar uma máquina MIND, e a gente tem 4 núcleos ou 4 elementos de processamento, precisa ser núcleos exatamente, e você tem aqui do lado vários programas, né, que seriam as threads, né, e cada thread ela tem as suas instruções, não necessariamente elas estão fazendo a mesma coisa. Então, você tem as instruções aqui, elas vão para o núcleo, serem executadas, assim que elas terminarem, o que vai acontecer? Você vai para a próxima instrução, né, que não necessariamente é a mesma entre as threads, e elas são executadas nos núcleos. Ou seja, para cada núcleo você está executando o quê? Instruções diferentes em dados diferentes, certo? E quais são exemplos de arquiteturas que são assim? São os multicores, que são de memória compartilhada, e você também tem os aglomerados de computadores, ou clusters, né, onde você tem a memória distribuída, certo? No caso da memória compartilhada, as threads se comunicam por meio da memória, por uma variável compartilhada, e nos aglomerados de computadores você tem o quê? Passagem de mensagem, ou seja, uma máquina para passar um dado para outra, ela tem que utilizar a rede. Já as máquinas SIND, né, que você tem uma única instrução em múltiplos dados, é diferente, você vai ter um único fluxo de instruções e cada instrução ela vai ser executada o quê? Nos vários núcleos que a gente tem, a mesma instrução, certo? Então você tem essa primeira instrução, ela é executada em todos. Quando ela terminar e for para a próxima, obrigatoriamente todos os núcleos vão executar a mesma instrução novamente, certo? Isso é o que a gente chama de operações vetoriais, certo? Então, por exemplo, fazer uma soma de vetor, multiplicação de matriz, todos esses tipos de operações, elas são operações vetoriais, certo? Você usa a mesma operação para diferentes dados. Quais são os exemplos de arquitetura, né, que a gente tem sobre isso? A gente tem as máquinas vetoriais, supercomputadores da Cray, por exemplo, que ocupam, por exemplo, terceiro lugar, né, no top 500. E você tem também as GPUs, né, que é o que a gente tem em casa aí, por exemplo, as GeForce GPUs maiores, né, como a Tesla. Elas são todas máquinas vetoriais. Além disso, ainda existem os many-cores. Não existe hoje uma linha dizendo assim, quanto que é multicore, para de ser e vira many-core. Não existe esse número mágico. Então a gente tem um número ali, vamos dizer, até 32, geralmente a gente fala ainda que é um multicore. Mais que 32 cores, a gente fala que é um many-core. No caso aqui do Xeon Phi, que é um coprocessador aqui da Intel, né, ele tem em torno de 60 núcleos, e ele, além disso, ele tem ULAs que são maiores para poder permitir o quê? Instruções SIND, né? São instruções vetoriais. Então, ele permite, por exemplo, em cada um desses núcleos, você pode executar, às vezes, 8 operações ao mesmo tempo, certo? Então, na prática hoje, se você pegar a maioria das arquiteturas, nem faz muito sentido dividir em MIND, SIND, etc. Todas são meio que MIND e SIND ao mesmo tempo.
inclusive seu multicore. Ele pode não ter uma ULA tão grande assim, mas ele vai permitir que você execute 2, 4 instruções ao mesmo tempo nas ULAs dele. Bom, e além disso, ainda tem as arquiteturas neuromórficas, por exemplo, né? Você pegar aí a IBM, né? Ela tem o True North, que possui em torno de 4.000 cores, né? Eles chamam de processadores sinápticos, né? Que são, eles tentam o quê? Esses processadores sinápticos, eles tentam simular os neurônios humanos mesmo. E eles conseguem simular mais de 1 milhão de neurônios. E a grande vantagem dele, que é a vantagem do cérebro, né? O cérebro gasta muito pouca energia para processar as coisas. E esses processadores aqui conseguem gastar tão pouca energia, na casa de watts, né? Comparado com um outro supercomputador que poderia fazer a mesma coisa. E tem também, né, uma abordagem um pouco mais tradicional, que é o Spinnaker, que ele usa 1 milhão de processadores ARM, né, para tentar simular o cérebro, né? Ele faz parte do projeto americano, do europeu, onde você tem o Human Brain Project, onde você tenta simular o cérebro humano completamente. Certo? Então, essas arquiteturas aqui mudam um pouco a maneira como você programa, né? E vai mudar nos próximos anos ainda mais. Bom, então, nos últimos anos aí, como é que é o desempenho, né, comparativo, né, entre multicore, many-core e GPU? Se você olhar aqui, ó, as GPUs, independente se é NVIDIA ou AMD, elas sempre estão no topo aqui, certo? Elas estão geralmente uma ordem de grandeza, de desempenho acima dos multicores, que é essa linha azul aqui embaixo, certo? O Xeon Phi está aqui trafegando no meio, mas tendendo para alcançar as GPUs, certo? Bom, e por último, né, sobram o que? Os supercomputadores. Os supercomputadores, basicamente, eles são uma mistura disso tudo, certo? Eles são clusters de multicore GPU, Xeon Phi ou many cores, todos conectados por uma rede rápida, certo? Se você olhar hoje aqui, a gente tem o top 5, né, dos computadores, né, olhando o top 500, eu peguei os 5 primeiros, você vai notar o quê? Que os 2 primeiros lugares são supercomputadores o quê? Da China. E o mais interessante disso é o seguinte, além de serem processadores da China, o primeiro lugar hoje é um computador que foi 100% fabricado na China, tecnologia chinesa, certo? Em comparação com o que era o melhor anterior, que era chinês, mas ele era composto de processadores aí da Intel, certo? Então os chineses eles aprenderam e superaram o Oeste. E terceiro lugar vem aqui um processador da Cray, né, que usa aquelas máquinas vetoriais que fica lá na Suíça, né, que é usado, por exemplo, para processar os dados do CERN. Por último, eu queria falar do desempenho dos supercomputadores em flops por ano, né, ou seja, operações de ponto flutuante por segundo. Então a gente tem 3 curvas aqui. Se a gente pegar essa primeira curva, ela está mostrando o poder computacional do último colocado no ranking, no top 500. Essa curva do meio, ela está falando o desempenho do primeiro lugar no top 500. E essa curva verde é a soma, né, de todos os processadores, do poder computacional de todos esses supercomputadores do top 500. Então, se a gente olhar lá em 95, a máquina que estava em último lugar do top 500, ela tinha mais ou menos um gigaflop, né, por segundo de processamento. Em comparação com hoje, que ela está em torno aqui de mais de 100 teraflops. Né? Se a gente olhar aqui a máquina mais rápida do mundo hoje, ela está em torno de 100 petaflops, que é aquela máquina chinesa que a gente mostrou. Bom, mas se a gente somar as 500 máquinas, né, a gente vai descobrir que a gente está em torno de 1 exaflop, que é exatamente o que a gente vai alcançar com a máquina mais rápida do mundo em 2020. Certo? Então, em 2020, a gente vai ter uma máquina que a gente vai atingir exaflop, certo? Que é muito poder de processamento. Por exemplo, um dos marcos que a gente precisa para tentar simular o cérebro humano, por exemplo. Bom, então é isso, gente. Valeu!